Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à Rede de Ensino CETEPS e vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa com a unidade 4. Eu sou a professora Cris. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as regras de acentuação gráfica, que no livro digital estão na página 49, para que vocês possam estar acompanhando nos estudos posteriores, certo? As regras de acentuação foram elaboradas de maneira a evitarmos a acentuação das palavras mais comuns na língua, porque a gente tem uma leitura e essa leitura vai ser feita de acordo com o acento que essa palavra recebeu, bem como a sílaba tônica que ela tem. Nesse caso, então, da sílaba tônica, é preciso saber que todas as palavras possuem uma sílaba mais forte e as demais nós chamamos de sílabas átonas, ou seja, não há palavras mesmo que ela tenha ou não tenha a acentuação, ela vai receber uma tonicidade na hora de ser pronunciada dentro da nossa língua portuguesa. Bom, vamos às regras então. No caso das oxítonas, a gente coloca como a última sílaba mais forte, porque quando você fizer a separação silábica da sua palavra, é nela que recai esse tom mais forte na hora da pronúncia. Por isso, nós chamamos de oxítonas, que é a última sílaba mais forte, e nesse caso aqui nós contamos sempre do final para o começo. Esse final ele vai ser colocado como a sílaba mais forte, independente da quantidade de sílabas que essa palavra possui. Nesse caso, então, da última, vamos dizer que ela se chama oxítona, tá? Uma sílaba forte que tem essa última sílaba dentro da sua palavra. Tá certo? Então, a gente vai ter sa, si. A entonação vai ser dada na última sílaba, que é o si. Ainda dentro das regras, nós temos as paroxítonas, que são justamente na hora da divisão silábica, você vai colocar a tônica na penúltima sílaba. Por quê? Ela vai fazer a separação da sua palavra e a segunda, que é do final para o começo, isso é muito importante de ser lembrado a todo momento, porque não se faz a contagem do começo para o final, e sim do final da sua palavra para o começo. Essa forma é importante para você descobrir qual é a tonicidade. Então, como a gente viu anteriormente, oxítona, porque está na última, e nesse caso de paroxítona, porque está na penúltima. Lembrando também, alunos, que independente se a palavra possui acento ou não, ela vai ser classificada como oxítona ou, como nesse exemplo aqui, a palavra caneca como uma paroxítona, certo? Nós temos, então, no caso das proparoxítonas, na antepenúltima sílaba, ou seja, oxítona quando estiver lá na última, paroxítona quando estiver na penúltima e no exemplo agora das proparoxítonas quando elas estiverem na antepenúltima. Aqui é legal a gente observar que toda proparoxítona vai ter um acento, então isso facilita você a fazer essa classificação. Por exemplo, toda vez que você dividir a palavra, não necessariamente ela tendo apenas 3 sílabas, pode ter 4, 5, independe da quantidade. Lembrando que nós fazemos essa contagem do final para o começo, você vai encontrar a sílaba acentuada, tornando ela, nesse caso, uma proparoxítona, porque, como eu disse, todas elas são acentuadas, e isso vai facilitar a sua classificação, consequentemente, na hora de descobrir qual é a sílaba tônica dessa sua palavra, certo? Bom, dando continuidade, então, como eu acabei de dizer, as proparoxítonas são as mais raras, ou seja, elas acontecem menos na nossa língua. Aqui nós temos uma regrinha que não há exceção. Se a palavra for proparoxítona, ela vai ter na antepenúltima sílaba a tonicidade, ou seja, ela vai ter a sílaba tônica sempre na terceira sílaba, lembrando do final para o começo, e essa sílaba deve estar acentuada, ou com o acento agudo, ou então com o acento circunflexo, que é o famoso acento fechado, certo? Bom, nos exemplos aqui, ó, nós podemos perceber bem isso. Lâmpada, gramática, sábado, exército, música e trânsito. A palavra gramática tem mais de 3 sílabas, só que contando do final para o começo, ela recai no mesmo lugar das demais sílabas que também estão devidamente acentuadas
por se tratarem de proparoxítonas, certo? Tudo bem até aqui? Continuando, então, nós temos ainda as paroxítonas. Aqui já começamos a falar sobre aquelas regras básicas. Por que a palavra é paroxítona e por que ela vai receber essa acentuação no caso de ser uma paroxítona? Isso vai levar em conta quando essas paroxítonas terminarem, por exemplo, em I, IS e US. Então, essas palavras têm essa terminação e, nesse caso, a gente vai ver que elas vão receber na penúltima sílaba a mais forte, que é a sílaba tônica. Lembrando lá que última vai ser oxítona e penúltima vai ser as paroxítonas. Lembrem essas regrinhas aqui. Colocando-se elas em prática, você vai saber exatamente acentuar as suas palavras na língua portuguesa. O primeiro exemplo, nós temos táxi, termina com I, lápis, que termina com IS, por isso é acentuada e a gente vai ter ela como uma paroxítona, e a palavra bônus, acentua-se por conta da sua terminação, tornando ela, nesse caso, uma paroxítona também. O outro exemplo é ão e As palavras órfã, sótão e álbum faz com que a gente tenha aí sempre uma paroxítona. Lembrando, galera, que se você tem uma palavra paroxítona, ela deve ter no máximo 2 sílabas. Por quê? Última, penúltima. Como você vai dar proparoxítona se ela tem apenas 2 sílabas nesse caso? Então, essa divisão que você faz corretamente das sílabas ajuda, facilita na hora que você vai classificar a sílaba tônica e se ela é uma oxítona, paroxítona ou uma proparoxítona. Bom, continuando aqui na nossa regrinha, as palavras que terminam com R, X, L e N e também o PS vão ser acentuadas e tornando ali uma paroxítona, porque, como eu disse, nós temos uma paroxítona porque, terminada nessas letras, nós vamos acentuá-las para que elas sejam classificadas como paroxítonas, certo? E por último, nós vamos ter os ditongos. O que é um ditongo? A terminação de 2 vogais no final dessa palavra que não devem ser separadas. Vamos acentuá-las porque justamente elas não vão se separar, dando à minha palavra uma paroxítona então, tá certo? Ou seja, colégio, água, série. Essas palavras terminam com 2 vogais. Essa é a definição do que é um ditongo. Posteriormente, elas vão ficar juntas na sílaba e, consequentemente, serem classificadas como uma paroxítona, ok? Ainda resta falar das oxítonas, porque elas devem ser acentuadas ao terminar em A, E ou O, mesmo no singular ou então no plural. Porque nós vamos ter sofá, 2 sílabas, ela vai ser acentuada, definição do que é uma oxítona, tá? Lembrando que toda palavra que tem um acento, gente, ela vai ter exatamente naquela sílaba o caso de uma sílaba tônica, porque o acento marca essa tonicidade na palavra. Quando ela não tem, dificulta um pouquinho mais na hora de classificar. Porém, se nós estamos falando de regras de acentuação, toda oxítona terminada em A, E e O vai receber esse acento e, consequentemente, a sílaba tônica será na sua oxítona, lá na última sílaba, tá? A palavra também e parabéns, porque ainda terminam em e está dentro dessa regra das oxítonas. E, por fim, nós temos ainda os monossílabos, ou seja, aquelas palavras que têm apenas uma única sílaba. Toda vez que ela terminar em A, E ou O, sendo singular ou plural, nós também vamos fazer a acentuação dessas palavras. Consequentemente, elas serão oxítonas, porque receberão o nosso acento, dando a ela a sua tonicidade devida. Bom, por hoje é só. Nós falamos aí sobre as regras básicas de acentuação da língua portuguesa. Colocamos as sílabas tônicas, como proparoxítona, paroxítona e oxítona. Algumas regrinhas que fazem delas serem acentuadas ou não, tá? No caso da proparoxítona, sempre será acentuada.
tá? E aí, nós vamos fazer a tonicidade dessas palavras adequadamente. Lembrando também que toda palavra tem uma sílaba tônica, ok? Independente de estar acentuada ou não. Espero vocês e até a próxima aula, então. Até lá!